Sabe aquelas semanas em que a gente está se sentindo assim, extremamente cansada e parece que tudo é ao mesmo tempo? E assim, como eu estou começando o ano, né, de trabalho, comecei tem uma semana, agora são 2 semanas de trabalho, eu estou me organizando ainda, estou olhando direitinho a minha agenda, estou falando com as pessoas. E, gente, eu às vezes preciso reconhecer que eu sou um pouco perfeccionista, sim. Eu costumo dizer que eu não sou perfeccionista, que eu sou uma pessoa, sabe, go with the flow. Mas se eu for reconhecer minhas sombras, eu sou um pouco perfeccionista. Então, assim, nunca era a hora certa de gravar vídeo essa semana. Eu tava sempre, não, não, depois eu faço. Não tenho lugar, não tenho. Eu queria que ficasse assim, queria que ficasse daquele jeito, queria. E eu não consigo tempo. Se eu não sentar hoje aqui, sexta-feira à tarde, né? Eu acabei de enviar um mapa, eu tenho mais mapa para enviar, tenho uma consulta de tarô, tenho uma cliente muito amada, muito querida, para conversar com ela em uma leitura de tarô terapêutico. Quer dizer, eu por cima eu tô na TPM, foi aquela semana assim que apareceu espinha em tudo quanto é canto. Olha, isso não é realmente problema de vocês, né? Vocês estão ouvindo pensando assim, Marina, pelo amor de Deus, o que, que nós tem a ver com isso, mulher? E para piorar, tá um calor assim absurdo aqui no Rio de Janeiro, gente. Eu já tô prevendo quanto que eu vou gastar de luz aí. Vamos então ao vídeo dessa semana. Vamos ao tema dessa semana. Sejam muito bem-vindos. Perdão aí por sair desabafando com vocês logo de cara. Mas é isso, né, gente? É isso. Vocês já são íntimos desta casa, né? Então eu já me sinto confortável aqui de vez em quando para dar uma extravasada. Mas vamos então ao tema do nosso vídeo. Vamos falar sobre astrologia terapêutica. Gente, astrologia terapêutica é o que eu venho fazendo nesse canal, ó, desde que eu comecei praticamente. Vocês podem ver, podem observar que eu não sou de ficar fazendo vídeos sobre os trânsitos. Eu não sou de fazer vídeos assim, fora os vídeos de tarô em que eu aconselho para o posicionamento lunar. Sou de fazer aquele tipo de vídeo em que eu falo, olha, vai acontecer isso e vai ser bombástico e vai acontecer um drama e vai cair o mundo. Vocês sabem. Eu não sou de fazer esse tipo de vídeo, essa não é a astrologia que eu pratico, nada contra, para deixar claro, cada um tem a sua vertente. Mas a astrologia como terapia, ou seja, como cura, é algo que eu já faço há muito tempo aqui no canal. Todos os vídeos que eu faço, sempre voltados ali para a autocompreensão, para o trabalho pessoal, autodesenvolvimento, terapias, todos os tipos de terapias aqui que eu já falei nesse canal, principalmente a biblioterapia, que é a terapia através da leitura. Quantas vezes eu já não toquei em assuntos aqui que podem ser considerados terapêuticos, né? Então, a astrologia terapêutica é a visão da astrologia como esse lugar em que a gente encontra cura para as nossas questões. Então, o mapa astral que eu faço, por exemplo, ele é baseado na astrologia pessoal, mas eu criei o meu jeitinho de ler o mapa e algumas casas são totalmente voltadas para a terapia, como por exemplo a casa 8. A maneira como eu leio a casa 8 no mapa astral que eu faço, no mapa personalizado, é completamente diferente da maioria dos textos que você vai ler aí sobre a casa 8. Por quê? Porque eu foco na casa 8 como crescimento, como terapia, como cura. A casa 8 é associada a crises, a dificuldades, a problemas, né? A vida, a morte, né? Aquela coisa dos traumas, muitas vezes. Então, quando eu olho para a casa 8, eu digo o quê? A casa 8 é a casa do poder pessoal. É a casa em que a gente descobre como atravessar crises, como atravessar problemas. Se eu tenho a casa 8 em Capricórnio, então atravessar problemas, os momentos de crise precisam ser atravessados com persistência, consistência, um certo nível de, até mesmo de fortitude,
de autocontrole. Se eu tenho a casa 8 em peixes, é completamente diferente. É necessário um despertar espiritual, talvez as grandes crises na minha vida, se eu tenho a casa 8 em peixes, venham a despertar momentos de despertar, de renascimento espiritual. Então vejam que essa maneira de ver a casa 8 é profundamente terapêutica. Por quê? Porque se você, dependendo aí do tipo de conteúdo que você acessa, se você tem Saturno na casa 8, se você tem Plutão na casa 8, já era para você, esquece. Né? Então ver a casa 8 de uma forma terapêutica é, na verdade, vê-la como de uma forma curativa. Então esse mapa ele é feito para te ajudar a se curar, não para prever o seu destino, também não para achar que você vai encontrar nesse mapa a solução para todos os problemas da sua vida, porque não é assim, né? A cura é um processo. Então, quando a gente fala de astrologia curativa, astrologia terapêutica, é a astrologia como um instrumento e um processo de integração, um processo um, de direcionamento. Então eu tinha aquela questão, mas eu não sabia como lidar com ela, eu não sabia como direcioná-la. E a partir do momento que eu entendi aquele posicionamento do meu mapa, eu também compreendi como me posicionar, como direcionar essa energia que eu tinha. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho Marte em Gêmeos no meu ascendente, na casa 1. E enquanto eu crescia, eu sempre tive muita energia. Eu era uma criança muito ativa. Na adolescência, a minha mente, eu estava sempre. Vocês podem observar que eu estou sempre me metendo em alguma coisa, eu estou sempre aprendendo alguma coisa. Essa coisa do ascendente Marte em Gêmeos, gente, é inquietante. Foi através de um. Foi não, é através de um longo processo de cura, de transformação, que eu venho conseguindo colocar um foco nessa energia mental toda. E foi muito curativo para mim, porque era muito doloroso. Mental, a ansiedade que isso me causava, gente. Entende? E eu só consegui ter essa perspectiva depois que eu consegui ver o meu mapa de uma forma diferente. Porque a gente quer olhar para o nosso mapa como se o nosso mapa fosse dizer o nosso destino, né? O nosso futuro. Então, pô, já era. Marte está no ascendente, eu só vou ter briga na minha vida. Então, a visão da astrologia terapêutica, ela vai além da astrologia pessoal. Ela busca, nos posicionamentos astrológicos, uma chave de transformação e de regeneração. Porque cura é isso, gente. Curar alguma coisa é torná-la inteira, íntegra de novo. Né? Eu trouxe para vocês aqui alguns posicionamentos, está literalmente no papelzinho que eu anotei enquanto eu estava trabalhando aqui, alguns aspectos, alguns posicionamentos que nos ajudam a entender como fazer essa cura, como entrar nesse processo de cura. Então, os três principais pontos é o Sol, a Lua e o Ascendente. Não existe outro caminho. O Sol é a sua alma. E eu sempre falo que o Sol, por ser a nossa alma, não necessariamente ele é o eu sou. Eu sou assim, Marina. Muitas vezes, quando a gente fala eu sou, a gente está falando muito mais com o nosso ego, muito mais com a nossa persona do que com a nossa essência. Né? Quando eu era mais jovem, jovem, eu gostava de dizer que eu sou muito assim. Eu tenho temperamento, eu tenho personalidade. Era uma casca danada de uma piscianinha que não queria se vulnerabilizar, não queria que as pessoas vissem. E vocês vão ver muito pisciano encher a boca para falar que sou muito geniosa, eu tenho. Então, eu sou, quando eu abro a boca para falar eu sou, muitas vezes eu estou tacando ali um monte de ego, um monte de persona, um monte de construções, mas não é o eu a essência. Por isso, entender o sol não é você se espelhar. Ah, o meu signo solar tem que ter tudo, tem que ter todas as características que eu tenho. Não, senhor, não, senhora. O signo solar é a sua alma. Você não conhece ela.
Você vai conhecê-la ao longo da sua vida, vale para a vida inteira. E só o processo de conhecer a nossa alma já é curativo, gente. Já representa resgatar a nossa pureza, aquele estado original que a gente vai perdendo com o passar dos anos, né? Que a gente vai se paramentando, né? A gente vai criando as armaduras para sobreviver no mundo. Então, quando a gente resgata a nossa essência, a gente resgata a nossa alma, a gente aprende sobre o nosso signo solar de forma profunda, de forma integrativa, consciente, bondosa, eu devo dizer, porque dependendo do conteúdo que você consome, você vai lá ler que o teu signo de teu sol é malvado, você é escorpiano, você é mal, você é ariano, você é violento, você é pisciano, você é bobo. Então, dependendo do conteúdo, né? A gente tem que saber qual o conteúdo que você está acessando. Mas entender esse sol já é um resgate da nossa alma, é a jornada do herói, é a jornada da heroína e já traz essa presença de cura, porque você está se resgatando. Muitas vezes algo que ficou perdido lá na infância. A lua não precisa dizer, gente, a lua na astrologia, ela é as nossas necessidades. É que nem a plantinha que precisa de água. Ou não, tem planta que não precisa. Se você colocar água demais, você mata ela. E tem planta que, se você deixar no sol, ela vai morrer. Mas tem planta que precisa do sol. Então, vejam, cada um precisa de uma coisa diferente. Mas as necessidades existem. E a lua, ela nos conta uma história de necessidades. Necessidades que não foram atendidas, dependendo do que está acontecendo com a tua lua. Né, dos aspectos dessa lua. Vocês vejam bem, vou me dar como exemplo. Eu tenho a lua em Sagitário, gente. Se eu não tiver isso aqui, ó, se eu não tiver isso aqui, se eu não tiver isso aqui, eu vou murchar. Sabe o que é isso aqui? Parece um livro, né? Na verdade, isso aqui é uma grande imersão na vida. Na vida, gente, na vida. Na natureza humana, na cultura japonesa, porque esse livro é do Yukio Mishima. E o meu marcador vai cair a qualquer momento. Então, aqui, nesse livro de contos, eu descubro um pouco sobre a história. Desculpa, plantinha. Eu descubro um pouco sobre a história do Japão através da maneira como as personagens agem. Eu leio a poesia desse cara. Sabe por quê? Porque eu tenho lua em Sagitário. Se eu não puder sentir que eu estou expandindo o meu conhecimento, expandindo a minha gama de informações, eu vou murchar. Um ponto importante para a gente considerar é o dispositor dos signos. Então, por exemplo, onde está o dispositor da Lua? Onde está o dispositor do Sol? Por exemplo, no meu caso, o meu dispositor é Mercúrio e ele está no meio do céu. A minha Lua, o dispositor, está em Leão, na casa 2. Então, a gente precisa entender que esses pontos vão nos trazer informações importantes de regeneração, de cura. A lua nos leva de volta a nutrir algo que na vida adulta, principalmente, a gente não nutre. A gente esquece de se cuidar nesse lugar da lua especificamente, né? O ascendente, meus amores, o ascendente é aquilo que é mais consciente sobre a forma como a gente faz as coisas. O ascendente fala muito de como você vai fazer as coisas na vida prática. Ele é, de fato, o carro que a gente usa, né? Eu sempre falo isso. O carro é o ascendente. E quem disse isso a primeira vez foi Liz Green, uma das maiores astrólogas modernas aí. E eu nem sabia que eu tinha essa concepção por causa dela. Aí um dia eu fui reler um livro dela e falei, nossa, eu li há tanto tempo que eu não lembrava que essa minha ideia
Eu aprendi com ela. Então, o ascendente ele não é a minha essência. Minha essência é o meu sol, mas o ascendente é o carro. Que tipo de, como é que eu estou andando por aí? Eu tenho um ascendente em Gêmeos. Meu trabalho é falar. Todos os dias eu passo a maior parte do meu dia falando. Posso estar falando aqui na frente da câmera, mas na maior parte do tempo eu estou falando com o microfone, estou gravando áudio, estou falando com as pessoas, estou conversando com as pessoas no WhatsApp, né? Meus clientes, está perguntando, a pessoa pergunta uma coisa. E para mim é ótimo, porque falar sempre foi o que eu quis. Eu sempre quis, a minha boca é grande, ó, ascendente em Gêmeos aí, ó, galera do ascendente em Gêmeos com a boca grande. O negócio é falar, eu quero conversar, eu quero falar do que eu sei, do que eu gosto, do que eu acho interessante. Eu vou fazer você gostar também. Eu vou encher o seu saco até você querer ler este livro. Então vejam como o ascendente, tudo isso que eu estou trazendo para vocês, gente, a alma do sol, as necessidades da lua, a performance do ascendente, são necessários para melhorar a nosso humor. Se você tem depressão, você vai cuidar com um psicólogo. Eu já devia ter deixado isso claro aqui. Nada que vai ser dito na astrologia vai ser mais importante do que o psicólogo, o psiquiatra, o tratamento com os profissionais da área da saúde. Mas se você já tem seu psicólogo, você está fazendo acompanhamento, é interessante você casar isso com o que está sendo dito no signo em que o seu sol está, no signo em que a sua lua está, no signo em que o ascendente está. Eu costumo dizer, e falo isso para amigas, para gente da minha família, que um grande potente copo anti-mau humor, antidepressor, é o sol, a lua e o ascendente. Eu ter atividades, eu ter projetos na minha vida que englobam os temas do meu sol, do meu ascendente e da minha lua. Extremamente curativo. Meus amores, eu fiz uma pausa aqui no vídeo rapidinho para pegar um café. Porque o dia já está terminando, já está quase na hora de tomar o cafezinho. Mas voltando ao nosso assunto, um outro ponto que é muito importante a gente olhar, quando a gente pensa em cura e terapia e astrologia como terapia, é a casa 5. A casa 5 ela mostra onde ou como eu encontro o prazer. Tanto que no mapa feminino, que é um mapa que eu criei justamente já dentro da minha prática de estudo da astrologia como terapia, como cura, então esse mapa é muito mais a intenção de ser algo que ajuda a gente a acordar para algumas coisas no nosso feminino e por isso conseguir entrar em um lugar mais curativo, né, mais integrativo. Eu coloco a casa 5 no mapa feminino como relaxamento, né? O caminho, o filtro de relaxamento. Por quê? Porque é aqui onde a gente encontra o que dá prazer, qual é o elemento do prazer para mim. Então, se eu tô mal, se eu tô triste, se eu tô exausta, se eu tô cansada, peraí, o que eu tenho na minha casa 5? É extremamente terapêutico, gente. Olhar a casa 5 como aquilo que você gosta e às vezes você nem sabe. Pode ser um tema, pode ser alguma coisa, é, algum tipo de atividade que você nunca nem parou para pensar naquilo. Quem tem peixes na casa 5? Vocês têm que cantar, gente. Vocês têm que tocar instrumentos, vocês têm que ouvir música clássica. Outro ponto muito importante é a casa 6. A casa 6, ela tem um pulo do gato interessante, porque tradicionalmente essa casa ela é a casa da saúde, é a casa do nosso dia a dia, né, da rotina. Mas na verdade, essa casa, ela fala sobre qualidade de vida e ela fala sobre uma área do nosso corpo. Quem já fez mapa astral comigo sabe que quando eu falo da casa 6, eu vou falar de uma área do corpo, né? Então, a partir dessa parte aí do corpo que a casa 6 representa, a gente entende que tem aí alguma área que precisa de um cuidado a mais, que deve ser trabalhada diariamente para você estar bem. Então é muito curativo você olhar para essa área do corpo e cuidar de uma forma
mais atenciosa dela. Áreas também psicológicas. Se eu tenho Virgem na casa 6, por exemplo, o estômago, comida, é uma coisa importante para o meu bem-estar. É terapêutico para mim tratar a comida, tratar a alimentação de uma forma mais atenciosa, ou até mesmo aprender algum tipo de atividade que envolva aquela área, que seja uma atividade terapêutica. Então, por exemplo, a alimentação, eu posso fazer nutrição, eu posso ah, me investir em um aprendizado maior de fitoterapia, eu posso fazer me envolver em um aprendizado maior, mais direto com a teoria dos chás, por exemplo, a Ayurveda ou a medicina chinesa, enfim. É interessante você pegar a comida ou a alimentação ou alimentos como formas de tratamento, como formas de aprendizado terapêutico também. E é claro que a alimentação para uma pessoa que tem a casa 6 no Virgem, você tem que ter cuidado com o que você come. Você está mal, você está triste, você está comendo besteira. Tem alguma coisa que você está comendo que está mexendo com o teu equilíbrio. Porque a Virgem rege nosso sistema digestivo, nosso estômago. Né? Então é importante olhar para a casa 6 como um lugar onde eu encontro uma área específica do meu corpo e eu também vejo qual é o melhor estilo de vida que talvez possa me trazer mais alegria, mais bem-estar. Outro ponto importantíssimo para terapia, astrologia terapêutica, astrologia de cura, é o posicionamento de Quiron. Quiron que revela a ferida e a cura. Se vocês observarem, é através da ferida que a gente encontra a cura. Eu preciso saber que tipo de ferida você tem para poder curá-la, para poder ajudar, para poder fazer até um curativo. Você precisa saber qual é o tipo de ferida. É uma ferida uma ferida que foi provocada por vidro, por ferro. Se foi ferro, você tem que tomar vitamina, você tem que tomar vacina. Enfim, tem toda, né? Então, o Kiron vai mostrar onde foi a ferida, como que ela pode ser curada. Se a ferida é uma ferida de câncer, Kiron em câncer é uma ferida das coisas do signo de câncer, instabilidade, insegurança, questões familiares, vai ser através da segurança, da estabilidade, da cura de questões familiares que você vai encontrar a cura ali. Outro ponto que a gente fala muito pouco são os trígonos, né? Os trígonos, gente. Os trígonos são bênçãos na nossa vida. Então, geralmente, o trígono, ele mostra onde nós temos uma possibilidade de harmonia. Então, o trígono ele vai nos mostrar, dependendo dos atores, das personagens que estão em cena, Sol, Lua, Vênus, Marte, ele vai nos mostrar algum tipo de suavização. Geralmente, os trígonos vão poder nos apontar ali elementos curativos no nosso mapa, elementos, literalmente, elemento da natureza, temperamento, fogo, terra, ar ou água. Né? Eu, por exemplo, no meu mapa, eu tenho um trígono entre a Lua em Sagitário e a Vênus em Áries. O apontar está claro. A harmonia está na energia do fogo. Né? Está na energia da expressão, da paixão, do espírito, do movimento, do interesse, né? Do desejo. Isso é o fogo. Uma coisa que é muito importante é a gente ver quais são os trânsitos que a pessoa está passando também. Porque entender os trânsitos faz você entender qual é o trauma que está acontecendo ali. Então, por exemplo, se você está passando por um trânsito, ou seja, um planeta está passando por uma casa específica, você pode estar enfrentando um momento difícil. Se você está passando por um processo com Plutão, com Saturno, todo mundo agora, ó, a galera que tem aquário no mapa muito forte,
Quem tem ascendente em aquário, na sua revolução solar, você está com um ascendente em aquário? Por quê? Porque Plutão está entrando em aquário. Né? Então a gente já está sentindo aquela energia ali. Né? E a gente precisa entender que Saturno está logo um pouquinho mais ali em peixes. Então, tem pessoas que estão passando por transformações muito grandes, tá? Nesse momento. E essas transformações podem trazer o quê? Medo. E o medo, a cura do medo é a fé e a esperança. Não tem outro jeito. Então, entender qual o tipo de problema para a gente poder entender também qual o tipo de cura, de ajuda que pode ser levada ali. Antes de fechar esse vídeo, eu queria mostrar para vocês aqui, porque eu coloquei lá no meu Instagram uma caixinha e prometi que eu ia olhar 2 mapas e trazer aqui um comentário rápido sobre uma questão específica terapêutica que pode ser feita de acordo com esses 2 mapas, tá? Não escolhi, porque foi muita gente. Eu juro para vocês, eu nunca tinha recebido tanta caixinha como nesse dia. Que foi na quarta-feira. Eu pedi para minha irmã escolher para mim, porque falei, tem muita gente aqui, tem, tem gente, eu não quero escolher. Primeiro é o mapa da Juliana Reis, né? Então, a Ju, ela é uma escorpiana com ascendente em Capricórnio. Meu pai do céu, hein, mulher? Teimosa. E tem uma lua em touro. Eu acabei de falar teimosa, e olha, teimosa ao quadrado, é o cubo. Mas então, o que me chama a atenção, né, dentre as questões que eu poderia citar, é esse Quiron que você tem, Ju, lá em conjunção ao seu meio do céu, né? Seu Quiron está fazendo uma conjunção ali a 8 graus de um meio do céu a 11 graus de Libra. Então a gente considera uma conjunção aqui. Né? Uma conjunção do Quiron em Libra com o meio do céu, com a sua vocação. Na grande maioria das vezes, quando nós temos Quiron em Libra, existe um potencial de cura através da beleza, através da arte. E como ele está no meio do céu, aqui representa uma vocação que você deve cumprir. Né? Eu não sei nada sobre a Ju, não sei qual é a profissão dela, não sei qual é o trabalho dela, não sei o que ela quer da vida dela, mas eu posso dizer que trabalhar com arte curativa ou a terapia através da arte, de alguma forma, seria bastante é, curativo, prazeroso e até mesmo poderia trazer para a Ju reconhecimento, visibilidade, né? Porque está lá no meio do céu. Vamos então, peraí. A outra, o outro mapa é da Bruna. Da Bruna C. Nogueira. Tu tá passando por uma brabeira, hein, mulher? O que eu peguei aqui foi o. Peraí, gente. Eu acho que não abriu o mapa da Bruna aqui. Não abriu. Mas eu anotei. Mapa da Revolução Solar. No mapa da Revolução Solar, a gente tem Urano em conjunção ascendente, que está trazendo uma grande mudança para a sua vida, né? Em várias áreas, em várias questões. E nos trânsitos a gente tem, de fato, o Plutão passando pela casa 12 e o Saturno na casa 1. É aquela coisa da perda de controle, né? Quando eu olho aqui para o que está acontecendo lá em cima com você, é uma perda de controle. Então, quando o Plutão passa pela nossa casa 12 e ele está indo em direção ao seu ascendente, Saturno já está lá na casa 1, é a sensação de que a vida está decidindo por você em muitas coisas. Então aqui eu acho que a terapia, porque você tem uma casa 1 lá no seu mapa natal, uma casa 1 e uma casa 5 em signos de água, eu diria que é um bom momento para você trabalhar o elemento água de forma curativa, né? Então aqui a gente está falando de
ter um contato próximo com o mar, com o rio, o que for mais próximo para você. Colocar bastante a cor azul na sua vida, ver a cor azul. A cor azul, ela tem uma vibração, para quem tem especialmente a casa 1 em signos de água, perdão, a casa 5 em signos de água, de acalmar, de relaxar você. Música. Música aqui pode ser fundamental. A terapia com música pode ser fundamental para você passar por esse processo, esse putão aí na sua casa 12, ok? E, como eu falei, a hidroterapia, que é uma terapia na água, né? Então, pode ser feito na piscina, pode ser feito com escalda-pés, enfim. Realmente aqui, eu não sei, obviamente, não estou falando com a Bruna, não sei o que está acontecendo com a Bruna, mas pelos trânsitos, ela pode estar passando aqui por um período bem, bem difícil, especialmente no que tange o controle. Alguma coisa pode ter acontecido que tirou ela do prumo, daquilo que ela estava fazendo. Ela pode sentir que ela está perdendo o controle. Mas, por isso que quando a gente está passando pela perda do controle, a água é uma boa solução. Porque a água, vejam, a água é o elemento que, se você se debater demais, se afoga. Então, ela nos ensina que em momentos muito tensos, às vezes você tem que se deixar ir. Você precisa soltar o controle. Deixar o tempo, de certa maneira, ir dizendo o que vai acontecer, né? Mas, é claro, eu não posso falar muito mais do que isso, porque eu não sei qual é exatamente a questão da Bruna. Bruna, se você aceita uma dica de leitura, leia este livro aqui, olha. Cartas do Poeta sobre a Vida, do Rainer Maria Rilke. Esse livro tem me feito muito bem. Eu leio todos os dias uma passagem dele. E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. A gente se vê no próximo vídeo.